É o 15. Ele vai distinguir, né, dar um padrão da pessoa que entrará no reino dos céus. Ele vai descrevendo para nós, nos ensinando. Às vezes, né, como eu já ouvi alguém dizer, que comedor de feijão sabe quem vai entrar no céu? Sabe sim, é só examinar as escrituras que ela vai definir direitinho o padrão de quem vai entrar no céu. No Salmos de número 15 ele disse: Senhor, é o Salmo de Davi, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Duas perguntas. Aí ele diz: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. São atributos que Deus ele admira demais no homem, no ser humano. E é coisa rara um homem ou uma mulher sinceros, verdadeiros. Existe poucos, mas existem. Aquele que anda na sinceridade. Falando de sinceridade, 1 Crônicas 29, 17, disse o próprio rei Davi, a ele fazer uma arrecadação para construir a primeira igreja do mundo, feita pelo filho dele. Ele até desejava, mas Deus não permitiu, pelo fato dele ser um justiceiro da parte de Deus. Aí ele disse a Deus: bem sei eu que da sinceridade tu se agrada, Senhor. Uma pessoa sincera. Aí ele disse mais, o Paulo diz a Tito: seja sincero, seja verdadeiro. Verdadeiro e sincero, em que sentido podemos ser diante de Deus? Senhor, eu sou aprisionado no vício disso, daquilo. Senhor, eu estou em falta para contigo, eu preciso melhorar diante de ti. Como vez ou outra eu cito com os irmãos, não adianta eu chegar num púlpito de uma igreja ou aqui mesmo, passar uma falsa santidade para vocês, mostrar uma coisa que eu não sou. Aí papai, ele refuta isso terrivelmente, que ele chama da hipocrisia. Ele bateu muito nessa tecla com os fariseus. Vestia as vestimentas longas, diziam eles ser religiosos, faziam esmola, mas tudo isso era para eles ganharem ibope com os seres humanos, com a sociedade. Isso Deus não se agrada. Aquele que anda na sinceridade, sempre eu costumo dizer, quem é sincero é verdadeiro, quem é verdadeiro é sincero. Uma coisa está ligada à outra. Pratica a justiça. Lá em Hebreus 1 e 9, falando de Jesus Cristo, ele disse: amasse a justiça e aborrecesse a iniquidade. É impossível nós se depararmos com um cristão autêntico e ele ser uma pessoa injusta, uma pessoa egoísta. Bom dia. Até porque... vai ficar aqui hoje não? Ah, com ela. Até porque é só fazer uma ligação, uma coisa com outra. A Bíblia, como Jesus disse, é meditar, examinar. Se a Bíblia me diz que uma nova criatura tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, então se a Bíblia refere-se em Hebreus 1,9 que Jesus Cristo amou a justiça e aborreceu a iniquidade, que é o pecado, então dá-se a entender que o cristão, um ser humano regenerado, ele vai andar na mesma pisada, ser sincero, ser verdadeiro, amar a justiça e aborrecer a iniquidade. É assim que funciona, porque ele tem a mente de Cristo, como disse Paulo. Ele disse: fala a verdade no seu coração. Como outro dia eu falei, até na igreja mesmo, uma pessoa chegar para você e disser: rapaz, eu conheço uma pessoa que não mente, isso causa espanto. É espantoso? É espantoso. Mas existem pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Hoje a moral do homem está tão para baixo, a sua ética, a sua moral em meio à sociedade, que já tem pessoas trazendo para o lado do matrimônio que não acredita que exista homem fiel. E até de dentro das igrejas. A Fernanda chega. Não se acredita que há homem mais romântico, velho. É raro. Mas tem. Então, já falando nesse conceito, hoje vamos viajar, né, Dorival? Trata a tua princesa com o maior cuidado, ela merece. E às vezes, né, Jacques, a gente se dedica tanto às pessoas que se dizem amigo de copo, de cachaça, mas quem cai no leite, quem vai cuidar de tudo? É assim? Então, voltando aqui no texto, né? Existem pessoas verdadeiras. Uma pessoa regenerada, Jacques, jamais ela vai compactuar com a mentira. A mentirinha, não, para Deus tudo é mentira. Mentirinha, mentirona, tudo é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado.
mas é só uma mentirinha. Não, não existe isso. Fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura é outra coisa que Deus não se agrada. Murmurador, ingrato. E nós precisamos todos os dias, né, fazer uma reflexão. Quantas e quantas pessoas, né, que ela não pode fazer isso aqui, ó. Como eu vi o vídeo, torna a dizer, uma vez eu já falei, a menina amputou os pés, se não me falha a memória. Ela disse, o meu sonho nesse momento era fazer coisa que eu e você já fez hoje normalmente, andar. Só o fato de nós levantar, fala assim, mas é algo grandioso, é motivo de sobra de agradecermos a Deus. O fato de estarmos andando, enxergando, né, apalpando as coisas, cheirando, respirando sem ajuda de aparelho. Essa aqui, aquele que não murmura, entrará no céu. Foi um dos motivos que a nação de Israel não entra lá na terra de Canaã. Porque ao passar pela prova de Deus, porque Deus prova a nossa fé, prova a nossa fidelidade, prova se nós obedecemos a sua palavra ou não. E ali quando faltou água, quando faltou o alimento, eles começaram a murmurar. Mas é porque você não deixou nós lá no Egito? Lá tinha sepultura, como era saborosa a cebola do Egito. Mas eles eram escravos, feito hoje o homem é escravo do pecado. Deus tem carne, picanha para nos dar. Lula prometeu, mas não deu, mas deixa pra lá. Tem picanha para nós, mas nós quer o osso. A gente só quer o que é ruim, mas aos nossos olhos é bom, mas é a estratégia do diabo para nos prender. E ali eles começaram a murmurar e Deus se irou com isso. Aquele que não murmura é o padrão do homem que adentrará os céus. Então que possamos ser mais gratos, aprender a ser mais grato, por tudo, até pelas batalhas. Nas batalhas a gente extrai aprendizado, a gente se aproxima mais de Deus. Em Oséias 2,14 sobre as batalhas, ele disse, eu te atrairei ao deserto para falar o teu coração. Às vezes é necessário, papai, fechar o cerco em nossas vidas, mas a finalidade dele é nos aproximar dele. Então, aquele que não murmura com a sua língua, tudo tá ruim, mas é ruim, né? Já que está perto de uma pessoa, reclama de tudo, velho. Reclama de tudo. Misericórdia, vai pra lá, é lazarento que se fala. É ruim demais, velho. Reclama de tudo. Aí 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz, por tudo dai graça em Cristo Jesus, porque essa é a vontade de Deus, é a gratidão, isso agrada a Deus. Nem faz mal ao seu próximo. Uma pessoa regenerada pela palavra de Deus não tem capacidade e coragem de fazer o mal a seu ninguém. Por quê? Romanos 5,8, o amor de Deus é implantado em seu coração. Aí quando o amor de Deus implanta-se em nosso coração, aí a gente consegue cumprir Mateus 5, 7 e 12, que diga. A gente consegue fazer ao homem, o próximo, aquilo que nós queremos que ele nos faça. A gente consegue praticar Mateus 5,44. Amar o nosso inimigo, bendizer aquele que nos maldizes e orar por aquele que nos persegue. Só com o amor de Cristo, sozinho não vai não. Sozinho não dá, de maneira nenhuma. Então Deus só tem o melhor para nós, só o melhor. Nem aceita nenhum opróbrio é desonra contra o seu próximo. A pessoa regenerada, o cidadão do céu, ele não aceita, ele não gosta de ver a pessoa denegrindo a imagem do outro, assim como Deus Pai não gosta, não aceita. Aqueles cujos olhos desprezam o que é vil, que sabe selecionar aquilo que Deus não aprova, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano, que é com engano seu, e contudo não muda. O último versículo diz, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, prestar o dinheiro com juros, Deus não aceita. Nem recebe peitas contra o inocente, acusações contra o inocente. Eu sou muito cuidadoso e seletivo nos tipos de vídeo, principalmente dessa política. Muitos irmãos se embaraçou. Jesus. Um era um lado, outro era o outro. Informações que eram fake, né? E o irmão, olha aí, ó, o que o tal fulano faz. Daqui a pouco foi detectado, fake news. E o céu, o que é que achou disso? Eu prefiro ficar de fora dessas coisas, sabe, Glória? Informações, isso aqui é procurado pela justiça. O cara pega, não busca informação e joga, lança. Tudo lança, seja seletivo, para que não venhamos ser achados em falta para com Deus. Aquele que dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quem não murmura, quem é sincero, quem é verdadeiro, quem
é sincero, quem é verdadeiro, quem não defama o seu próximo. E a gente, Deus fica só nos olhando, irmão. Às vezes a gente quer passar, né, dizendo, não, eu sou um cabra bom. Deus está vendo a bondade. Pisa no teu pé, você vai ver o bom brilho, né? A gente é bom quando o amor de Deus ele entra em nosso coração e a gente aprendemos de verdade a fazer a bondade, né? Fazer o bem para o próximo. Às vezes a gente dá uma acertada, né? Aqui e acolá a gente dá uma acertadazinha, consegue fazer uma caridade para o próximo, né? Então existe, irmão, padrão para adentrar o céu. Isso aqui é só uma pequena lista. Se eu puxar